centavos. Amém? Irmãos, eu quero convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus nesse momento, como eu disse, né? A responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. O Senhor tem ministrado, né, no meu coração sobre esse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos, né, nesta noite. Lá em Marcos, capítulo 2, nós estaremos lendo do verso 2 ao verso 12. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Amém? Amém, irmãos? Da misericórdia. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriu o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala este deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto se admiraram todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? Então esse texto, ele sempre falou muito comigo, né? Desde criança, né? Há pouco tempo atrás, né? Desde criança. Me chamou muita atenção por causa da ousadia desses 4 homens. Esses 4 homens, eles foram ousados, né, em levar esse paralítico até Jesus. E é interessante que a Bíblia diz, né, que Jesus estava na casa, né, e as pessoas, sempre onde Jesus estava, a multidão também acompanhava Jesus. E a casa estava cheia, né, estava cheia de gente, não tinha como entrar na casa. E de repente aparece esses 4 homens, né, levando esse paralítico até Jesus. Mas chegando lá não tinha como entrar naquela casa. E aí, com certeza algum deles, né, tiveram a ideia de baixar, de abrir uma abertura no teto e de abaixar o leito, né, daquele doente ali na presença de Jesus. E assim, eu estava imaginando, foi algo muito difícil para eles, porque naquela época as casas eram todas de pedra, né? Não era um ternite que você tirava um ternite e aí rapidinho aí você abria uma abertura grande, né, para você poder baixar ali, né, aquele enfermo, né? Mas era de pedra. Então imagine o trabalho que aqueles homens tiveram, né, para baixar aquele paralítico até na presença de Jesus, né? Mas eles
abaixaram aquele paralítico diante da presença de Jesus. E aí Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. Né? Por que que Jesus logo falou para ele que perdoado estava o pecado dele? Porque naquela época eles achavam que se a pessoa era cego, ou se era um paralítico, ou tinha algum problema, alguma deficiência física, era porque a pessoa tinha pecado, ou então porque os seus pais tinham pecado. Né? Então por isso Jesus logo fala, ó, perdoados estão os seus pecados. E aí logo os religiosos, né, os escribas, os fariseus da época, eles começam a razoar em vossos corações, dizendo: mas quem é esse homem, né, que está falando que pode perdoar pecados, se só Deus pode perdoar pecados? E aí a história continua, né? Aí mais na frente, Jesus perdoa o pecado daquele homem. Jesus manda que aquele homem levantasse daquele leito, né, e fosse embora para casa. E aí aquele homem saiu dali, né, andando, pegou o seu leito, né, na presença de todos. E no último versículo que nós lemos falou que todos deram glória a Deus e ficaram totalmente admirados, né, por aquilo que eles viram. Então esse foi o texto que nós lemos, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o tema edificando na casa de Deus. Amém? Então, edificando na casa de Deus, ou edificando na obra de Deus, né? Casa de Deus, nós somos casa de Deus. Mas também pode entender como edificando, sendo usado para edificar, né, na obra de Deus. Então, olha só, como líderes na casa do Senhor, o nosso maior encargo é ser usado na edificação da igreja, trazendo pessoas para ter um encontro verdadeiro com Cristo e também levando até as pessoas Cristo, né? Consolidando e discipulando pessoas. Não é isso? Não é isso que nós fazemos como líder de células, né? Nós levamos pessoas até Jesus e também, né, nosso encargo é levar Jesus até as pessoas. Nós convidamos para ir no encontro, nós convidamos pessoas para ir na nossa célula, né? Nós fazemos a consolidação. Não é isso que os irmãos fazem? É ou não, irmãos? Não é isso que os irmãos fazem? Nós fazemos? Né? Isso nós estamos edificando, né, a obra do Senhor. Nós estamos levando a pessoa até Jesus e para que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. E quando eu olho para a vida desses 4 homens que levaram esse paralítico até Jesus, eu não consigo imaginar que não seja uma célula, né? Que não seja uma célula levando uma pessoa até Jesus. Logo o Espírito Santo ele ministrou, né, uma célula poderosa, né? Imagina uma célula dessa, né, que levam uma pessoa até Jesus e ele vai até o final, né? Uma célula que entende o propósito, uma célula que entende que quando a pessoa chegar até Jesus, ela vai ter transformação, ela vai ter uma mudança de vida, ela vai ter, com certeza vai haver algo sobrenatural na vida dessa pessoa. Amém? Então foi isso que aconteceu, né? Aqueles homens levam aquele paralítico até a presença de Jesus. E eu quero compartilhar 3 requisitos importantes nessa edificação. Né? São coisas importantes nessa edificação que não tem jeito, né, da gente não fazer, né? Não tem como. Então são coisas importantes. A primeira coisa nessa edificação, sempre há um preço a pagar. Né? Você que é líder de célula, você sabe disso. Né? Eu já liderei também bastante tempo, eu sei. Sempre há um preço a pagar. Né? Não adianta você achar que você vai liderar uma célula, que você vai ser usado na edificação da casa de Deus e não vai pagar preço. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, aqueles homens, eles pagaram um alto preço. Aqueles 4 homens, eles pagaram um alto preço, né? No verso 3, verso 4, esses 4 homens pagaram um alto preço para ver esse paralítico
curado e salvo por Jesus. Eles foram até o final, né? Eles carregaram nesse paralítico, talvez de muito longe, né, até aquela casa. Quando chega lá, eles também não tinham como entrar na casa, né? E aí tiveram que abrir a abertura, fazer uma abertura e baixar o homem ali na presença de Jesus. O Senhor ministrou muito, né, forte no meu coração. Até quando? Até onde nós estamos dispostos a ir com as pessoas para levar elas até Jesus? Até onde nós estamos dispostos? Às vezes, a gente começa bem, a gente começa a orar para uma pessoa e no encontro, a gente leva ela no encontro, ou leva ela na nossa célula, aí essa pessoa, ela começa a caminhar com Jesus, mas aí vai a certo ponto, daqui a pouco começa a ficar difícil, aí o que a gente faz? A gente abandona, a gente fala, não está querendo mais mesmo, eu acho que eu vou deixar aquela pessoa de lado, ela não está dando resposta, e a gente pega e deixa aquela pessoa de lado. Mas olha só o que esses 4 homens fizeram. Eles tinham desculpa também, né? Eles podiam ter ido até na casa, estava cheia de gente, e falou, olha, não está cheia. Olha o paralítico, eu queria muito levar você na presença de Jesus, mas olha só, você não está vendo? Está cheia a casa, como é que nós vamos entrar? Não tem jeito, né? Mas eles foram até o final. Amém? Você está disposto a ir até o final para ver pessoas transformadas, salvas e libertas por Jesus? Eles foram até o final. Então o Senhor ministrou muito isso no meu coração. Nós precisamos ir até o final. A não ser que a pessoa diz assim, olha, eu não quero mais, você pode desistir de mim, que eu não estou afim mais, não quero mais. Aí beleza então, já que você não quer, o que eu posso fazer? Né? Mas nós precisamos ir até o final, porque nós sabemos que o remédio para essa pessoa que nós estamos levando é Jesus. Na hora que ele chegar até Jesus, algo sobrenatural vai acontecer na vida dele. Na hora que ele entender o amor de Cristo por ele, algo sobrenatural vai acontecer. Na hora que ele tiver revelação do amor de Deus, na hora que ele realmente conhecer quem é Jesus de fato, ele vai ter uma mudança sobrenatural na vida dele. Se ele for enfermo, ele vai ser curado, né? Se ele for um drogado, ele vai ser liberto, né? Se ele estiver doente, ele vai ser curado no nome de Jesus, porque Jesus é o remédio. Amém? Nele a cura, nele a salvação, nele a libertação. Então nós sabemos disso. Então por isso nós precisamos ir até o final. Olha só, até onde estamos dispostos a levar as pessoas até Jesus? Não podemos desistir no primeiro obstáculo. Não podemos achar que o preço está alto demais. O maior preço Jesus já pagou na cruz por nós. Amém? Então o preço nunca vai ser grande demais, porque o preço maior, Cristo já pagou lá na cruz por nós. Então o nosso encargo é levar essa pessoa até Jesus até o final, e termos, né, e vermos essa pessoa transformada, salva, liberta, curada, né, no nome de Jesus. Amém? Mas a segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos também na edificação, precisamos agir com fé o tempo todo. Amém? Diz para o irmão que está ao seu lado, fala assim, ó, precisamos agir com fé o tempo todo. Amém? Então assim, o Senhor ministrou algo sobrenatural na minha vida quando eu estava meditando sobre essa palavra, é que o Senhor ministrou muito, né, o meu coração. O preço é muito importante, mas ele precisa ser motivado pela fé. Amém? O preço ele é muito importante para nós levarmos a pessoa até Jesus, mas ele precisa ser motivado pela fé. Amém? Né? Eu preciso pagar o preço, mas sabendo, assim, não, eu vou levar ele até Jesus. Ele está me dando trabalho, né? Está sendo duro levar esse camarada até Jesus, mas ele
ele vai ser liberto, ele vai ser salvo por Jesus, né? Então, assim, isso faz com que a gente se motiva a pagar o preço, né? A gente não pode falar assim, eu estou pagando um preço aqui, eu estou sofrendo nessa liderança dessa célula, está sendo muito difícil, né? Ou eu estou investindo nesse amado para levar ele no encontro, estou pagando um alto preço para ver esse caboclo salvo. Mas eu vou levar, deixa ele ir, eu vou colocar ele lá e vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Mas não, nós precisamos crer o tempo todo, nós precisamos, né, ter fé o tempo todo, orar, né, colocar essa pessoa na presença de Jesus, falar, olha, ele está indo na célula hoje, mas ele vai sair de lá transformado, ele vai sair de lá curado, ele vai sair liberto, porque hoje ele vai ter um encontro com Jesus na minha célula, amém? Eu estou levando esse amado no encontro, eu estou pagando a inscrição dele, eu estou indo trabalhar no lugar dele para ele ir no encontro, né? Eu estou pagando o preço, mas esse amado vai sair de lá curado, liberto e salvo por Jesus, amém? Então, assim, a nossa fé precisa estar o tempo inteiro crendo, nós precisamos crer o tempo todo. No verso 5, eu achei muito interessante, é que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus olhou para a fé, né? Jesus poderia ter falado assim, olha, perdoados estão seus pecados, porque eu vi o esforço de vocês, eu vi o que vocês fizeram, eu vi que vocês quebraram o telhado, que vocês chegaram aqui, que esse homem aqui está na minha presença, eu vi todo o trabalho de vocês, por isso eu digo que seus pecados estão perdoados. Mas não foi isso. Jesus falou, e vendo-lhes a fé. O que moveu o coração de Jesus? Foi a fé. Foi porque eles agiram, eles pagaram um preço sim. Mas eles pagaram um preço porque eles creram, eles criam, né, que aquele homem poderia sair dali curado e liberto naquele dia. Eles sentiram que valia a pena pagar aquele preço todinho. Eles viram que valia a pena, eles creram que valiam a pena pagar aquele preço, para que aquele homem pudesse sair dali, né, curado, salvo, liberto por Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé não tem como. A gente pode pagar o preço que for, mas se não for com fé, se não for movido pela fé, né, não vai adiantar de nada, né, o nosso sacrifício. Aqueles homens, eles estavam crendo o tempo todo que quando aquele paralítico chegasse na presença de Jesus, ele seria curado, que a sua vida seria mudada para sempre. Como estamos agindo quando convidamos pessoas para ir no encontro com Deus, para ir na célula, na igreja? Estamos crendo na cura, na transformação e na salvação dessas pessoas? Estamos crendo que quando elas chegarem na presença do Senhor, algo sobrenatural irá acontecer e elas nunca mais serão as mesmas, né? É assim que nós agimos quando nós convidamos as pessoas para vir no culto, quando nós convidamos as pessoas para ir na nossa célula. É assim que o Senhor ministrou no meu coração que precisa ser assim. Precisamos, né, pagar o preço, mas movido, né, pela fé. O tempo todo crendo que vai haver transformação, crendo que vai haver salvação, crendo que vai haver cura e libertação. Um exemplo de fé também que me chama muita atenção é a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela foi ter com Jesus e ela dizia consigo mesmo que se ela ao menos tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E ali havia uma multidão, né? Muita gente, difícil, uma mulher há 12 anos com hemorragia, era muito difícil para aquela mulher até se aproximar de Jesus, porque ela estava fraca, né? Ela estava perdendo sangue já há muitos anos. Mas ela foi, e ela declarava, ela falava, se eu ao menos tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada, né? E ela foi,
e ela tocou na orla da veste de Jesus. E ela foi curada, ela foi liberta daquela enfermidade naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Porque ela agiu com fé o tempo todo. E ela declarava: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E ela fez isso. E ela recebeu o milagre da vida dela. Amém? Então a fé, ela honra a Deus. A fé, ela honra Jesus. Então nós precisamos agir sempre com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então sempre que nós estamos edificando, nós somos uma igreja que edificamos a obra de Deus. Temos líderes poderosos aqui. Líderes que pagam preço. Líderes que têm fé, que creem o tempo todo. E eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para fazer no nosso meio. E através da liderança e da vida de cada um de vocês. Amém? Terceira e última coisa que eu quero compartilhar nesta noite. Nessa edificação, todos verão a nossa vitória. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: olha, irmãos, todos verão a nossa vitória. Nós não lutamos para obter a vitória, mas nós lutamos porque já somos vitoriosos. Amém? Né? Então é uma diferença muito grande. Né? Nós lutamos porque nós já somos vitoriosos, não para obter a vitória. Né? Você lidera na sua célula, você leva a pessoa até Jesus para ser liberta, para ser curada, não porque você está tentando chegar na vitória, mas você já é um vitorioso, porque a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Então no verso 10, 11 e 12 que nós lemos, Jesus, ele perdoa o pecado daquele homem. Ele manda com que aquele homem se levantasse. Ele manda com que aquele homem pegasse o seu leito, né, pegasse a sua cama e fosse embora, fosse para casa. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo instante, né, o paralítico, ele pega o seu leito, ele levanta e ele sai, né, na presença de todos. Todos puderam ver. E a Bíblia diz que todos puderam dar glória a Deus. Todos se admiraram na presença do Senhor naquele momento ali e ficaram, né, admirados com aquilo que eles estavam vendo. E eu pude imaginar a alegria daqueles 4 homens que pagaram aquele preço, que creram até o final. E agora eles viram aquele homem sendo levantando ali, né, aqueles nervos duros, aquele osso duro que ele estava, porque ele era aleijado, né? Não tinha como, ele não andava, tudo duro ali. E de repente começa a haver algo sobrenatural na vida daquele homem. E a perna dele começa a esticar, e ele começa a se levantar, e se levanta, e pega o leito dele e sai andando. Que vitória, irmãos. Que vitória para aqueles 4 que creram até o final. Como é bom a gente poder ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas por Jesus. Isso é muito gratificante, né, para quem está edificando a obra de Deus, para você que é líder, para mim que sou um líder. Como é bom poder ver, né, pessoas sendo transformadas. Pessoas, quando elas chegam do encontro, elas dão testemunhos poderosos, falando o que Deus fez na vida delas. Como é bom, como é gratificante isso. É isso que nos faz avançar, é isso que nos faz querer mais, né? Pagar mais o preço, crer mais em Deus, confiar mais em Deus, e levar cada vez mais pessoas na presença do Senhor para ser transformada por Ele. É isso que nos impulsiona a cada dia. E aqueles 4 homens devem ter ficado muito felizes quando eles olharam assim, viram aquele paralítico levantando e indo embora. Eles devem ter ficado muito felizes. E nós também ficamos muito felizes, né, quando nós vemos pessoas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas sendo curadas, sendo libertas e sendo salvas pelo Senhor.
O Senhor, eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Os irmãos estão cientes disso, né? O Senhor tem feito grandes coisas, mas eu creio que o Senhor tem algo ainda muito grande para fazer no nosso meio. E Ele quer usar a sua vida como líder de célula, Ele quer usar a sua vida como supervisor, Ele quer usar a nossa vida para que cada vez mais pessoas venham a ser transformadas, curado e salvo por Ele. Então nós temos o encargo de levar essas pessoas até Jesus, né? Esse é o meu, esse é o seu encargo, esse é o seu chamado, né? Foi para isso que o Senhor te chamou. Não importa o preço que você paga, não importa o preço que nós pagamos, né? Nós precisamos crer que a pessoa vai ser transformada, vai ser salva, vai ser curada o tempo todo. E nós precisamos saber que a vitória já está garantida, porque é o Senhor quem luta por nós. Nós somos apenas usados, né, na edificação, mas quem nos dá a vitória é o Senhor. Amém? Fique de pé nesse momento, nós vamos estar orando. Eu gostaria de convidar o pastor que estivesse aqui orando nesse momento, encerrando nosso culto nesta noite. Amém. Irmãos, nós vamos orar. Esses dias eu não tenho pregado, mas tem muita coisa que emana no meu coração. Eu tenho pensado muito nesses dias no efeito que a graça gera na vida das pessoas. Às vezes a gente resiste à graça de Deus, mas talvez depois de resistir, a gente pode transformar a graça de Deus num negócio sem poder, um negócio morto, estéril. E nesses dias, eu vou contar o que eu vou contar aqui para a gente orar. Eu quero que a gente faça uma oração específica. Tenho olhado muito para a vida de Jesus. Os irmãos aí sabem, nas visitas, tenho compartilhado em algumas casas. Os discípulos no caminho de Emaús, depois que os olhos deles foram abertos, eles viram Jesus. O que aconteceu com eles? Eles entenderam porque que o coração estava queimando. Quando alguém experimenta Jesus e Jesus é a própria graça, o coração queima. Então o que não existe numa vida na graça? Nossa igreja, não, o nome não é vida na graça? Coração morno, mornidão, frieza, não é compatível com graça. Amém, irmãos? Se realmente temos visto Jesus, nosso coração tem que ser incendiado, porque a graça não gera corações frios. Tenho pensado muito no efeito da graça na nossa vida. Amém? Zaqueu foi lá, recebeu Jesus na casa dele. Jesus foi lá e Jesus falou: hoje veio a salvação nessa casa. Que teve um sinal que Zaqueu experimentou a graça. Ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que a graça gera? Graça gera generosidade. Tem visto Jesus? Tem provado da graça? Resultado direto: coração generoso, coração endurecido, coração frio, coração sem liberalidade, não tem provado de graça. Justiça, senso de justiça. Defraudei alguém? Restituí. Causei dano? Eu corrijo. Amém, irmãos? Graça não é negócio morto. Agora, não é algo que eu faço, mas é algo que Cristo faz em mim à medida que eu experimento Ele. E o que o Genesi pregou aqui hoje, irmãos, às vezes a gente ouve aqui falar da alegria, mas nós não podemos ouvir uma palavra dessa com o coração frio, não. E quando Jesus ministrou a mulher samaritana, eu acho que um irmão ministrou hoje lá no grupo, né? Quando Jesus ministrou essa mulher samaritana, quando os discípulos chegaram com comida, ele falou assim: quero comer não.
Porque sabe o que satisfazia o coração de Jesus, que era a graça? Ver pessoas sendo salvas, ver pessoas sendo libertas, vendo uma pecadora arrepender. Isso saciava ele. Tem saciado a gente? Quanto mais, irmãos, cheio de Jesus nós tivermos, a graça é uma pessoa, amém? A graça não é uma coisa, não. Não é uma doutrina, não. Não é jargão, não. É uma pessoa. Quanto mais cheios da graça nós tivermos, vamos ter um coração incendiado por ver pessoas sendo salvas, libertas. Nós não vamos medir esforços para ver pessoas aos pés de Jesus. Então feche seus olhos nesse momento. Vamos orar nessa noite, para que o Senhor abra os seus olhos, para que nós experimentemos mais de Jesus em nós. Peça isso a Ele. Peça que a pessoa de Jesus, que a própria graça possa ser revelada a você de uma maneira como nunca foi. E quando isso começar a acontecer de verdade, irmão, isso vai transformar a nossa vida. Isso vai incendiar o nosso coração. Isso vai trazer avivamento, vai nos despertar para o propósito, porque a mesma coisa que saciava Jesus vai começar a saciar a gente. A mesma fome que Jesus tinha de ver as pessoas sendo salvas vai ser a nossa fome, e quando as pessoas forem salvas, isso também vai ser a nossa comida, isso vai nos saciar, isso tem que saciar o nosso coração. Nosso nome é a Igreja Vida na Graça, mas Deus quer fazer isso virar realidade. Deus quer trazer resultado disso na nossa vida. Comece a orar agora no nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor olhos abertos. Peça ao Senhor mais da vida do Senhor na sua vida. Peça na sua vida expressão de Jesus. Porque o que os 4 carregadores dos paralíticos fizeram é o que Jesus faria, é o que Ele fez. Ele foi até o fim, Ele foi até as últimas consequências para nos salvar. E nós também, como pessoas cheias da graça de Deus, precisamos quebrar pedra se for preciso, abrir telhado, baixar pessoas na corda, carregar nas costas, fazer o que for, que essa é a nossa comida. Senhor, no nome de Jesus, incendeie o nosso coração. Que seja cancelado e proibido no nosso meio uma ideia errada da graça, uma graça estéril. Não queremos isso. A graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso comportamento. Isso gera senso de justiça. Em nome de Jesus. Isso gera amor pelo perdido. Isso gera zelo pela obra. Isso gera sacrifício, renúncia. Isso é a nossa comida. Teu reino é a nossa comida. Almas sendo salvas é o nosso alimento, porque isso é o alimento de Jesus. Se sacia Jesus, sacia nós também. Senhor, nós clamamos, o Senhor nos dê um coração com o Senhor. Nós clamamos, o Senhor faça de nós uma igreja incendiada, um fogo que arde no nosso coração, para te servir, para te adorar, que tudo a gente faça com paixão, que temos visto Cristo, temos contemplado Cristo, a mesma paixão do coração de Jesus, que queime no nosso coração, Pai. Essa é a verdadeira vida na graça. Nós queremos viver isso. Nós queremos andar nessa realidade. Gera em nós um povo cheio de intrepidez, ousadia, valentia, porque essa é a face do leão da tribo de Judá. Quebra em nós, Senhor, no nome do Senhor Jesus, toda timidez, toda intimidação, toda mediocridade. Faça no Senhor expressar a Ti em sua plenitude. Faça-nos entrar na realidade da experiência da sua graça. Nós oramos no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Levanta-nos como um povo poderoso na sua presença, um povo apaixonado por Ti. Renova em nós a paixão pelo Senhor, Pai. Renova em nós a paixão pelas almas, pelos perdidos, paixão pela nossa célula.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nós assim oramos nessa noite. Pedimos que cada pessoa que entrou aqui precisa ser visitada com a bênção, com o milagre. Isso aconteça hoje. Senhor, que o teu povo seja um povo curado, seja um povo liberto, seja um povo próspero, abençoado, livre, para servir o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, pode sentar só mais um pouquinho, irmãos. Quero passar alguns avisos rápidos aqui para encerrar. Quero só lembrar os irmãos que as visitas que nós propusemos fazer nesse mês de outubro, principalmente nas células, né, durante os 21 dias, peço que os irmãos não esqueçam, né? O líder da célula precisa fazer o sorteio das visitas, para que as famílias nas células visitem umas às outras. O mês de outubro não é um mês que o pastor está visitando os irmãos, não. É um mês que a igreja está visitando os irmãos. Amém, irmãos? Você entendeu? Uns aos outros, que todos nós somos ministros do Senhor. Então, na sua célula, essa semana, se você não fez semana passada, vai fazer um sorteio, entendeu? Tem muita gente que talvez não entendeu esse negócio, está fazendo confusão. Vai fazer um sorteio das famílias das células e elas vão visitar umas às outras, um amigo da visita. Isso vai ter que ser quando? No mês de outubro? Não, enquanto nós estamos nos 21 dias de jejum, essas visitas. Os irmãos vão entrar em contato uns com os outros, vão orar, levam a palavra de Deus, fazer uma oração e vão, né, para casa feliz. Aproveita para ver as pessoas que estão sumidas da célula, aproveita para ver aquelas pessoas que, né, não estão presentes, que às vezes vieram, sumiram. Aproveita para fazer visita para essas pessoas, tá certo? O líder vai visitar os membros, tá certo? O supervisor vai visitar os líderes, e os líderes de rede vão visitar os supervisores e os líderes, e o pastor está tentando visitar os irmãos. Onde eu tenho procurado até agora, nós fomos já a bastantes casas, e os irmãos que a gente não encontra, né? Enfim, fazer o quê, né? Mas a gente tem tentado ir na casa dos irmãos. Amém? Os irmãos entenderam esse propósito aí? Essa semana a ênfase do jejum são os jovens. Os jovens vão estar orando pela vida deles, pela vida dos pais, pelas suas famílias, não é? Então os jovens vão estar se levantando numa ênfase de oração essa semana. Então, é com vocês. Antes eu pensei em fazer o nosso jejum por etapa, né? Primeira semana só casal jejuma, depois nós resolvemos fazer direto, mas com ênfase. Então essa semana é para os irmãos, os jovens estar orando. Uma coisa que eu tenho percebido nessas visitas, a igreja tem muitos jovens casais, muitos mesmo. São pessoas que têm um potencial grande, mas precisam ser ativados. Tem muitos que estão sumidos, meio muqueados. Então vamos ficar atentos, irmãos. Pessoas que têm muito potencial, né, que precisam ser ativados aí. Amém? E também não se esqueça de estar orando nesse mês de outubro, né, durante o jejum, por uma pessoa que você quer trazer aos pés do Senhor. Nós temos um encontro em novembro com esse objetivo. E por uma casa, uma porta de uma casa para a sua célula fazer o Casa de Boas Notícias. Vai ser parecido com o Casa de Paz, 3 semanas, né? Mas é um negócio muito mais simples, muito mais enxuto. É como se fosse uma visita mesmo, sua célula vai fazer ali uns 10, 15 minutos, levar uma boa notícia do Evangelho e orar com a pessoa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então não se esqueça desses propósitos aí. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se Deus quiser.